Olá, meu nome é Regina, eu sou autora do livro Quando o Mundo Era em Preto e Branco e eu conto sobre memórias, minhas memórias e do nosso país. E o meu livro vai do Rio de Janeiro a Paris, de Minas à Índia. Hoje, acordei com saudades de Paris. Paris dos anos 60, quando lá moramos. Paris que revivo cada vez que volto. Como Sinatra canta na canção I Love Paris in the Springtime. Eu amo Paris na primavera. Eu amo Paris no outono. Eu amo Paris no verão, quando está muito quente. Eu amo Paris no inverno, quando chuvisca. Eu amo Paris todo momento do ano. Por que eu amo Paris? Eu amo Paris porque minha infância está lá. As mesmas ruas, os mesmos monumentos, os jardins, os cafés, cheiros e magia. É mais um amanhecer diferente em Paris, que foi transformada numa cidade mágica pela neve. As luzes amarelas das ruas estão acesas, iluminando o acinzentado habitual das manhãs de inverno. O meu contato com a leitura começou desde a minha infância. Eu sempre tive afinidade com a leitura, talvez herdada do meu pai, mas quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu descobri um tesouro em casa, que era a biblioteca do meu pai, que tinha uma infinidade dos clássicos, da literatura brasileira, mundial, enfim. E eu tinha liberdade de ler, de escolher e ler. E realmente nunca mais parei de ler. E além disso, no meu colégio, o Colégio Sion, tinha uma biblioteca, uma pequena estante em cada ano, com livros apropriados para aquela idade. E a gente tinha, a liberdade de toda sexta-feira escolher um livro e levar para ler durante aquela semana. Ninguém era obrigado a ler. Proporcionava um entretenimento, um regalo. E eu concluo que isso tenha contribuído para eu ser uma leitora voraz. Falando sobre a educação aqui no Brasil, eu não me considero capacitada, especialista no assunto, mas a gente tem algum conhecimento, vendo inclusive como é a educação nos outros países. Nos Estados Unidos, onde meu neto estudou o segundo grau, ele, por exemplo, contou que ele tinha as matérias obrigatórias e eram 3 obrigatórias e o resto ele escolhia. Por exemplo, ele escolheu na área de biologia marítima, quer dizer, completamente fora de um currículo aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, como a minha família é descendente de luxemburguês, nós temos cidadania e tenho sobrinhos, primos, parentes que moram lá e a gente conhece um pouco como é a educação lá. E em Luxemburgo, terminando o ensino fundamental, os alunos são direcionados ou à área tecnológica, aprender um ofício, uma profissão, e o colégio, né, por meio de uma prova, ele determina quem está capacitado ao ensino superior. Então, e aqui existe só aquele direcionamento para um ensino superior. E talvez essa oportunidade, por exemplo, de você ser um bom eletricista, um bom mecânico, um chefe de cozinha, porque você tem essa aptidão. Ao mesmo tempo, também no colégio, talvez tivesse que ter mais essa oportunidade, você ter uma oficina de marcenaria, aulas de canto,
de teatro, que porque cada um de nós temos uma aptidão que não necessariamente é um ensino técnico. Eu entendo que hoje em dia as crianças, os jovens, os adolescentes, eles têm outras atrações que não existiam naquela época, além da televisão, que é a internet, enfim, esse mundo virtual. Mas eu concluí vendo as minhas filhas, meus netos, que os colégios, pelo menos que eu sei, eles obrigam o aluno a ler um livro por mês, por exemplo, que eles escolhem. O aluno não tem o direito de ler, porque eu entendo que a leitura é um direito e não um dever. Eu me lembro que o meu neto, Pedro, ele tinha que ler um livro por mês e ele tinha que ler o diário de Anne Frank, ele devia ter uns 12 anos, 13, e ele odiou. Mas ele tinha que ler, porque ele tinha que fazer uma prova. Então ele ficava muito irritado, eu não quero ler esse livro, e eu dizia... Mas é tão bom, porque eu, quando li, talvez por ser uma menina, ou era um momento apropriado, eu adorei. Aí, mês seguinte, tinha que ler O Pequeno Príncipe. Também não gostou. Aí, passaram um livro de Júlio Verne. Aí ele gostou, porque tinha um perfil, provavelmente, dele. Passado uns meses... ele teve que ler a Ilíada e a Odisseia. Imagine, com 12 anos, você lê um livro que eu mesma só fui ler na faculdade de letras. E mesmo assim, com uma professora ali te explicando, te ilustrando, que são livros importantíssimos, maravilhosos, mas que existe todo um contexto por trás, inclusive... não se sabe nem, ele é atribuído a Homero, eles são, né? Não, porque na época as histórias eram passadas oralmente, eram histórias cantadas, e mais tarde, muitos anos mais tarde, que ela foi escrita. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.